Olá, pessoal! Como vocês estão? Bom, na aula de hoje nós veremos o que é poesia lírica. Essa aula, esse conteúdo se encontra na página 7 e 8 do nosso livro de língua portuguesa. Então vamos lá. Você já ouviu falar do termo poesia lírica? Bom, na antiguidade clássica, o poema era cantado ao som da lira, que é um instrumento de cordas e eram dedilhados. Então era como se fosse um violão, só que era como se fosse um violão bem grande. As imagens que vocês podem ter é de anjos cantando, tocando as liras, tá? Bom, hoje essa regra mudou e atualmente, sendo lírico ou não, o poema pode ser acompanhado por muitos tipos de instrumentos, como por exemplo, uma flauta, um poema pode ser acompanhado de um violão, um poema pode ser acompanhado de um triângulo, de uma sanfona e vários outros instrumentos. Então, aqui o nosso livro ele apresenta alguns poetas que vocês vão poder assistir, tá? Como Fernando Pessoa, Luiz Vaz de Camões, Pablo Neruda, Rei Davi. Então aqui você pode acessar esses links, tá? E assistir os vídeos que mostram algumas poesias líricas. Bom, então mais abaixo vocês terão acesso, vocês conhecerão um pouco do poeta Luiz Vaz de Camões. Ele foi um dos mais importantes poetas de Portugal. Ele viveu na mesma época em que o Brasil estava sendo colonizado, no período das grandes navegações portuguesas. Ou seja, ele conseguiu acompanhar as caravelas que vieram ao Brasil e ele escreveu sobre as navegações. Ele fazia poemas líricos falando sobre as grandezas e as conquistas dos portugueses. Então vamos lá. Veja como o sentido do texto a seguir fica comprometido se desconhecemos o autor português. Observe o efeito do humor presente na tirinha. Então aqui nós conhecemos um pouco de Luiz Vaz de Camões, que ele foi um poeta português que falava das grandes navegações de Portugal. Ainda na página 7, vocês verão essa tirinha, Chá Chato. Marieta, o que é que tu tá lendo? Aparece um caipira perguntando para uma menina. Camões. Xiii, falou errado, o certo é Casmão. Então, olha só, a menininha estava lendo o poeta, a obra de Luiz Vaz de Camões, só que o menino chamou a atenção dela porque ele não reconhece esse poeta. Então ela só falou Camões e ele achou que ela estava falando errado, que o certo era Casmão, que seria pegando o livro com as mãos, tá? Então vejamos a interpretação dessa tirinha. Os dois personagens apresentados, Zé Pequeno e Marieta, são de uma turma do Chachado, netos de um famoso cangaceiro. Zé Pequeno tem a fama de ser preguiçoso porque dorme muito e sempre inventa desculpas para não ir à escola. Marieta, por sua vez, tem mania de corrigir os erros da fala dos outros. É apaixonada por livros e gosta de aprender coisas novas. Se você aperta aqui nesse link, se você copia esse link e coloca na internet, você vai poder ver outras tirinhas desses dois personagens. Então vamos às atividades, tá? Vamos às perguntas relacionadas ao poema lírico e à tirinha. A fisionomia de Zé Pequeno, ou seja, a aparência do Zé Pequeno e da Marieta no quadrinho final, denota respectivamente o quê? Nervosismo e decepção? Esperteza e chateação? Sagacidade e decepção? Curiosidade e decepção? Bom, vocês podem ver, né, que a resposta certa é a letra C. Mas o que essa pergunta ela quer dizer? Ela quer saber como é a característica, como é que os personagens estão aparentemente. O Zé Pequeno tá nervoso e a Marieta tá decepcionada? Após, né, o Zé Pequeno ele mostra a esperteza e a Marieta a chateação. O Zé Pequeno demonstra sagacidade e decepção, mas o que é sagacidade? Sagacidade é aptidão para compreender ou aprender por simples indícios. Malícia ou esperteza é uma pessoa que é maliciosa, que sabe, que aprende em frações de segundos, que aprende muito rápido. Ou ele é curioso e ela está decepcionada. Bom, ele demonstra saber alguma coisa e ela fica decepcionada com a explicação dele. Então a resposta certa é a letra C. 18.
Sabendo dessas características dos dois personagens apresentados, responda: o que se passa nos dois primeiros quadrinhos? O que acontece nos dois primeiros quadrinhos? Bom, o Zé Pequeno, ele parece estar curioso em saber o que a Marieta está lendo, e ela responde pelo nome do autor, né? Ela fala Camões, e ele é um famoso poeta português. O nome completo do autor é Luís Vaz de Camões, só que aqui, ó, ela só fala o sobrenome dele, Camões. Letra B. Zé Pequeno não entende a forma como Marieta responde, citando apenas o nome do autor e não o título da obra ou gênero literário. Ou seja, ela só fala assim que ela está lendo uma obra que pertence ao autor Camões, né? Luís Vaz de Camões. Ela não fala o nome da obra dele. Assinale as opções que justificam o humor da tirinha. Então, vocês vão assinar a 1, 2, 3, vão pular 4, vão assinalar a 5 e a 6. Por quê? Por desconhecer o sobrenome do famoso autor, Zé Pequeno entende outra coisa. Não acontece isso, que ele acha que está falando com as mãos, mas na verdade ela estava falando sobrenome? Então, nós vamos marcar essa. Ele relaciona a posição da garota com o livro nas mãos com o que o viu, ou seja, ele acha que como ela está segurando o livro, ela fala com as mãos, mas na verdade ela fala Camões. Em uma inversão de papéis motivada pela ingenuidade e simplicidade do garoto, ele pensa que flagrou a prima em um erro da língua e a corrige. Não aparece isso? Que ele entende mal o que ela queria dizer e corrige ela? Sim, né? Então, ele inverteu o papel. Quem corrige sempre é ela, mas, na verdade, ele flagrou como se fosse a prima falando errado e corrigiu ela. Isso acontece, então nós vamos marcar. Zé Pequeno toma o sobrenome do autor como uma variante de com as mãos. Sim, acontece, tanto é que ele fala, você errou, é casmão. Marieta faz uma cara de quanta ignorância. Sim, ela faz, então nós vamos marcar essa também. Pessoal, a nossa correção foi até aqui, tá? Até a página 8. Hoje nós vimos, então, a poesia lírica, o que ela fala, né? Ela fala de uma poesia que é cantada, né, juntamente com instrumentos, e principalmente a lira antigamente, e vocês conheceram um pouco dos poetas líricos, como Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões, Pablo Neruda e Rei Davi. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais!